Dando sequência, então, aos assuntos que já foram discutidos, né, com enfoque em choque, eu trouxe esse artigo que faz uma comparação do uso do Melinone com a dobutamina no tratamento do choque cardiogênico. Então, qual que foi a pergunta do artigo? Né? O uso de Melinone em pacientes com choque cardiogênico, ele é mais eficaz e seguro em comparação à dobutamina? Bom, como já foi explicado em outra oportunidade pelo Dr. Matheus, né, o choque cardiogênico ele é definido como um estado de hipoperfusão secundária à disfunção ventricular e baixo débito cardíaco. Então, o cerne do tratamento, a gente sabe que aí é o uso de vasopressores, inotrópicos, incluindo aí a dobutamina e o Melinone. A dobutamina, né, ela vai aumentar o inotropismo aí através da estimulação dos receptores beta 1 e beta 2, principalmente beta 1, adrenérgicos, enquanto que o Melinone, ele é um inibidor da fosfodiesterase 3, que vai aumentar a AMP cíclico nas células musculares, resultando então uma vasodilatação e aumento da contratilidade cardíaca. Estudos, né, que fazem comparações diretas entre esses agentes são escassas, tá? Sendo a preferência de um agente ou outro aí baseada em questões logísticas, disponibilidade e aí preferência também do médico assistente. Então, diante dessa lacuna na literatura, né, esse estudo, chamado estudo Dorema, ele foi desenvolvido então para comparar a eficácia e segurança das duas opções de tratamento, tá? Melinone e dobutamina em pacientes com choque cardiogênico. Então, o desenho do estudo foi um ensaio clínico randomizado, tá? Um estudo unicêntrico. Então, ele foi realizado em um único hospital, um hospital quaternário especializado em doenças cardíacas no Canadá. Foi duplo cego, a randomização ela foi gerada por um computador na proporção de 1:1, e as medicações eram preparadas em bags idênticos. Então, tanto o observador quanto o observado não sabiam quais drogas estavam sendo administradas. Foi, então, a princípio calculado um N de 192 pacientes, que seriam necessários para ter 80% de poder para demonstrar uma redução absoluta de 20% no desfecho primário. Né? Então, assim, foram bem audaciosos aí, nos números. A população, então, pacientes com choque cardiogênico, incluídos entre o período do ano de 2017 e 2020. Metodologia, então, os critérios de inclusão. Idade maior ou igual a 18 anos, pacientes admitidos na UTI cardiológica, tá? Choque cardiogênico nos estágios B, C, D ou E, seguindo aí os critérios da Sociedade de Angiografia e Angiografia Cardiovascular Intervencionista. Os principais critérios de exclusão, então, eram pacientes que tiveram parada cardíaca no ambiente fora hospitalar, gestantes, uso de dobutamina ou de Melinone antes da randomização. A opinião do médico também foi levada em consideração, né, se o paciente era elegível ou não para o estudo. Pacientes participando de outros estudos também eram excluídos, ou incapacidade de obter o consentimento do paciente ou da família. Então, o grupo intervenção era o grupo que estava recebendo Melinone intravenoso, tá, em dose padronizada em 5 estágios. São 5 estágios. Sendo 0,125, 0,250, 0,375, 0,500 e acima de 0,500 micrograma quilo minuto. E o grupo controle, né, que estava recebendo a dobutamina, que era uma dose padronizada também, de 2,5, 5, 7,5, 10 e acima de 10 micrograma quilo minuto. Ambas as medicações, então, como eu já disse, né, eram administradas em frascos idênticos. A dose ajustada de acordo com os estágios e de acordo também com o julgamento clínico do médico, tá? Então, assim, era cegado em relação à intervenção. Catéter de artéria pulmonar não era usado de forma rotineira, mas era permitido no estudo. E se em qualquer momento a equipe assistente julgasse que o tratamento não era mais seguro, então aí era permitida a quebra de sigilo, tá? Da alocação das medicações e tratamento com inotrópico open label. Desfechos. Então, os desfechos primários eram compostos de mortalidade hospitalar, parada cardíaca ressuscitada, necessidade de transplante cardíaco ou suporte mecânico, infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular isquêmico ou ataque isquêmico e transitório e início de hemodiálise, tá? O desfecho secundário, então, era em relação ao tempo do uso de inotrópico, permanência acima de 7 dias na UTI, tempo de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, presença de lesão renal aguda, mudança do débito cardíaco e clareamento do lactato e ocorrência de arritmias, tá? Então, assim, o ponto de segurança foi hipotensão sustentada, necessidade de aumentar a dose de vasopressor, arritmia atrial ou ventricular e necessidade de antiarrítmicos, tá? Então, esse aí era o ponto de segurança. As características dos pacientes. Então, foi bem similar entre os dois grupos, tá? Do grupo do Mil e Noni, o N foi igual, 96 versus 96. A idade ficou entre 68 e 72 anos, tá? E com uma variação. Sexo feminino, 38 versus 35%. Fração de ejeção, uma mediana aí de 25% entre os dois grupos. Infarto do miocárdio prévio, 41% versus 30%, tá? 30% do grupo da butamina. Uso de vasopressor, 39% contra 50%. E o lactato, a mesma coisa, tá? Um valor aí idêntico. Em relação aos resultados, então, o desfecho primário ocorreu em 49%, tá, do grupo A, que é o grupo do Mil e Noni, contra 54% do grupo da butamina. Então, assim, valores muito aproximados, né, em relação ao desfecho primário. Desfecho secundário também foi, em geral, foi bem similar entre os grupos, tá? Morte hospitalar, 37% do grupo do Mil e Noni contra 43% do grupo da butamina. Suporte mecânico ou transplante, 12% versus 15%. Tempo de UTI também foi muito aproximado, 4,5 versus 5,5 dias. Tempo recebendo inotrópico também, quase a mesma coisa, 36 horas versus 39. Lesão renal aguda, 92 versus 90. E arritmia com necessidade de intervenção também, praticamente igual, né? 50 versus 46%, tá? Entre os dois grupos. A ocorrência de eventos adversos também foram similares. E não houve diferença em relação à frequência cardíaca ou arritmia. Conclusão do estudo é que não teve, né, não foi observado melhores desfechos com o uso de Mil e Noni em comparação com a dobutamina em pacientes com choque cardiogênico. Tá? Quais os pontos fortes desse estudo? Então, foi um estudo duplo cego, randomizado, um estudo pragmático, que avaliou desfechos clínicos, fisiológicos, que justificavam o uso do Mil e Noni antes da publicação do estudo. Tá? Bastante pontos fracos. Um estudo unicêntrico, né, o que limita aí a validade dos resultados. A randomização foi simples, tá? Aumenta o risco aí da quebra de sigilo de alocação. Tá? O desfecho primário muito composto, né? Então, assim, englobou diversas variáveis, assim, com pesos muito diferentes, por exemplo, morte e AIT. Tá? E esse estudo, como eu falei lá no início, ele foi desenhado para detectar uma redução absoluta de 20% no desfecho primário. Então, assim, é um número, assim, uma porcentagem muito alta, né, visto, assim, os avanços do cuidado de terapia intensiva que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, o estudo ele tem pouco poder para demonstrar diferenças menores, mas que poderiam ser mais significativas. Aí ele colocou um exemplo aí de 5% de redução de mortalidade, cortou um pedaço. A gente tem poucos estudos na literatura, tá? Isso é só o início, mas a gente conseguiu ter uma ideia de que não tem diferenças significativas no uso das duas drogas no choque cardiogênico.